você, isso fica mais fácil. É Então, mais gravando, fácil. então, sejam bem-vindos nossa live com a CF Donata Cardoso. A live, então, com o tema Como você faz conexão com as pessoas, né? Uma live de voz certa. Donata aí, que é facilitadora de voz certa. Inclusive, acabou de facilitar uma classe esse final de semana, não foi? Yes! Estou tão feliz e grata. Foi tão incrível. Essas ferramentas de voz, elas mudam a vida da pessoa de formas muito interessantes, porque esses pontos de vista, né, que nós criamos para não ter a nossa voz, né, ou alguém calou a nossa voz, ou a gente foi invalidado por algo que a gente disse, ou por qualquer outra coisa. Quando a pessoa entra naquele espaço, é tão libertador, assim, né? Parece que a gente tem mais da pessoa quando isso acontece, assim. Então, e a nossa voz é um instrumento magnífico, assim, de mudar o mundo, né? Se a gente está disposto a falar, né, o que é verdade pra gente, né? O que é real, verdadeiro, o que não aquilo que vai agradar os outros, não só aquilo que os outros podem receber, né? Que normalmente é esse ponto de vista que a gente tem, né? Vou falar só aquilo que a outra pessoa pode receber, né? Não posso falar nada contrário, não, né? Então, tenho muitos pontos de vista com isso, e quando a gente está disposto a realmente dizer, né, aquilo que vai mudar a realidade da outra pessoa e muitas vezes a nossa também, né? Muda tudo. Então, Legal. realmente estou Exato, apaixonada né? por essas ferramentas. A nossa voz é algo que está conosco o tempo todo e, de uma certa forma, pelo menos eu vejo assim, é a nossa expressão de quem a gente é para quem está em volta, né? A forma que a gente tem de pegar o que está para dentro e colocar para fora e o outro receber, né? Então, se tem algum filtro, alguma coisinha trancada ali, é o nosso ser que não está chegando lá. Eu lembro que, até para quem já era do grupo, se tem alguém que não conhece, então eu vou falar um pouquinho mais aqui, né? A Donata ECF de Access, eu faço alguns recortes de vídeo, né, para Doa, então nesse processo eu convidei ela e alguns outros CFs aqui para fazer as lives no Telegram, mas foi ali que eu tive esse contato mais próximo com a Donata, através da Vivian Pires, que também está aqui no grupo, né? E eu lembro, teve um vídeo, um recorte que eu fiz que você falava exatamente isso, né? A voz, deixa eu ver se eu lembro as palavras assim, mas era como a voz é a assinatura do ser, algo nesse sentido. E eu achei aquilo muito mágico, assim, né? Tipo, uau, é a vibração do meu ser saindo através das palavras, né? Que como pode melhorar. E para mim é isso mesmo, sabe, Jefferson? A nossa voz é uma frequência única, né? É uma frequência única. E a reverberação dela, a ressonância dela no mundo, é a forma que a gente põe a nossa frequência para o mundo. E isso muda a vibração do mundo. Se a gente está disposto a falar e ter essa frequência ressonante com aquilo que é verdade para nós, né? Aquilo que é verdadeiro para a gente. Né? Agora, se a gente tem o ponto de vista de que, né, que muitas pessoas têm, né, as pessoas podem usar a voz como uma arma e podem usar a voz como uma forma de se encaixar, né? De fazer aquilo só de ser, né? Não querer criar conflitos, né? Não que a gente tenha que, mas às vezes é necessário, porque os conflitos eles criam desconforto para a mudança, né? Então, para a mudança acontecer, né? Então, e aí muitas vezes a gente não está disposto a isso, né? A ter a nossa voz para criar uma realidade diferente. Até isso é bem interessante, porque eu já quero fazer uma conexão, né? Porque eu escolhi esse título, né? Que o título para a gente conversar é a conexão, né? A nossa voz como a conexão dessa realidade. Né? Então, qual é a forma que você usa a sua voz para se conectar com as pessoas nessa realidade? Né? Como é que você usa a sua voz para essa realidade?
né? As pessoas usam isso de formas diversas, né? O que eu acabei de dizer, né? De uma forma que pode ser uma arma para ferir o outro, né? Pode ser uma forma de se encaixar, né? O que a nossa voz está criando como uma diferença no mundo, né? Tem pessoas que escolhem se alinhar e concordar para fofocar, por exemplo, ou para falar de problemas, ou para reclamar, ou para trazer quem você é de verdade, né? E trazer a sua diferença. Então, e aí a gente volta no começo daquilo que eu acabei de dizer, né? De que, né? Qual é a frequência que você está jogando no mundo de verdade, né? Qual é a vibração que você está jogando no mundo através da sua voz? Uau! É bem relaxante ouvir, assim, quando você fala que a voz é a sua vibração, né, no mundo, e isso muda a vibração do mundo, tipo assim, nosso corpo relaxa, sabe? Tipo, bem interessante. Não, acho que eu não tinha ouvido isso exatamente dessa forma ainda, mas quando você falou, deu uau! A voz muda a vibração do mundo, né? Que demais. E vamos ver assim, tem uma coisa que eu percebo que acho que é até comum, assim, sabe? Comigo isso aconteceu bastante, tem pessoas que às vezes eu converso ou atendo, em casa, com a família, né? Às vezes você fala uma coisa, você tá ali feliz e conta, e de repente alguém, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, alguém, tipo assim, não, mas isso não vai dar certo. Mas isso, acha um problema, e que era invisível para ti, que só eles podem ver, e te proteger daquilo, e você fica tipo, meu Deus. E muitas vezes isso gera uma trava mesmo, né? No falar, assim, tipo assim, nossa, mas se eu falar, alguém vai reagir, se eu falar, alguém vai achar um problema no que eu falei, né? E você pode, de repente, como é que isso daqui a pouco até interfere no conversar com outras pessoas, né? No fazer conexões com outras pessoas fora daquele meio familiar ou das pessoas conhecidas, né? Já que a gente está falando aqui sobre como você se conecta com as pessoas, mas de repente você quer trazer alguma coisa sobre isso, né? Porque acredito eu que, sendo humanoides, muitos passaram por coisas parecidas, assim, né? Tipo... A nossa família, né? Até eu e a Carol, a Carol Scheimer, que é uma outra CF, que ela também vai fazer live aqui, né? A gente fez uma classe sobre programação, né? Porque isso que os nossos pais fazem, né? Nossos pais, eles são os nossos maiores programadores, né? O que eu quero dizer com isso? Tem nada assim, é assim que né? A forma como a gente vive nesse planeta é assim que funciona. A gente vem através, né, de um pai ou mãe, dois seres, e pode ser que você tenha tido só um, né, como referência. Tá tudo certo. A forma como foi, ou até nem sejam seus pais, pode ser a avó, pode ser, né, outra pessoa, mas essas pessoas que a gente teve contato muito próximo, né, lá atrás, na nossa infância, a gente, quando é bebê, assim, a gente não sabe como é ser no mundo, né? A gente não sabe como é ter uma vida num corpo aqui nessa realidade. Então, o que a gente faz é a gente vai e copia, né? Como esses seres fazem, né? Como é que esses seres fazem? É assim que é se relacionar. É assim que é ter uma vida, né? É assim que eu crio, assim como as pessoas criam dinheiro nessa realidade. É assim como a vida né? Assim como eu relaciono com os filhos, né? E o que a gente faz, a gente fica copiando isso, né? E aí, quando a gente vê, a nossa voz não é a nossa voz, é a voz dos nossos pais que a gente está que a gente está copiando isso, né? E é assim que esse é um processo que todos nós passamos até escolher diferente mesmo. Então, qual é a minha voz, né? Ok, estou percebendo que quem faz isso aqui é a minha mãe que faz assim, dessa forma, disso que está acontecendo, né? Qual é a minha voz com isso, né? O que, né?
se eu pudesse escolher diferente aqui, né? Como escolha cria, e se a gente escolhe e cria uma realidade diferente, então se eu pudesse escolher diferente, criar algo diferente aqui, como isso poderia ser, né? O que de diferente eu poderia, se eu escolhesse não mais ser a minha mãe, né? Ser como minha mãe, ser como meu pai. E isso que você está dizendo são formas, né, que isso vai nos parando, né, Jefferson? Muitas vezes, né, que você está dizendo, a gente quer fazer alguma coisa e eles falam, isso não vai dar certo. Ah, você é maluco de fazer isso. O que eu gosto de olhar para né, para situações como essa a ferramenta que eu usaria para isso é interessante ponto de vista, né? Interessante ponto de vista. Minha mãe tem esse ponto de vista interessante ponto de vista. Meu pai tem esse ponto de vista interessante. O que eu sei sobre isso aqui que está acontecendo? Né? O que é verdadeiro para mim sobre isso aqui? Do que eu estou consciente? Se eu pudesse ser os 5 elementos da intimidade aqui comigo mesmo e honrar o meu saber, honrar aquilo que eu estou consciente, honrar aquilo que o universo está trazendo para mim, o que isso pode criar para mim como realidade? Né? O que isso pode mudar a minha vida de verdade? Porque se a gente sempre faz o ponto de vista dos nossos pais mais valioso que o nosso, nós estamos criando a vida deles e não a nossa de verdade, né? Nós estamos, né, perpetuando o que eles fizeram, o legado deles, né? Não, assim, na verdade, assim, eles escolheram isso e eles criaram isso como vida deles, né? O que é que eu escolho aqui? Sim. Né? Então, não virar a voz certa do pai e da mãe, não a voz certa para você, né? Exato, exato. Porque o quanto de verdade, né, você já... eu me percebo muito, até a minha questão com voz, né, e eu tenho uma questão, o Jefferson já deve ter ouvido, eu tenho uma questão muito forte com voz ao longo da minha vida inteira, o quanto eu calei a minha voz ao longo da minha vida, né. E eu, de verdade, eu estava sendo a minha mãe, Jefferson, porque a minha mãe fez isso. Né? E aí eu olhei para ela e falei, ok, então é assim que é ser mulher. Mulher se cala, né? Então, e aí eu copiei isso como uma realidade para mim, mas quem eu sou de verdade, né? E no momento que eu escolhi ter a minha voz, que foi quando eu me tornei facilitadora de voz certa, a minha vida mudou, assim, o meu negócio mudou de um jeito que, assim, isso tem uma pujança, sabe? A gente escolher ter a nossa voz, tem uma energia motriz, uma energia vital que acontece, é tipo, o universo olha para você e fala assim, agora você está escolhendo, né? Você está escolhendo ser a sua diferença. Então, parece que ele tem mais, um suporte mais pujante, vamos chamar assim, quando a gente escolhe ter, né, a nossa voz e ser a nossa voz, né, no mundo. Legal. E isso requer muita coragem, né, Jefferson? Que nem, assim, a forma como as pessoas fazem conexão nessa realidade é através daquilo que a gente diz, né? Resolver problemas, falar sobre problemas, perpetuar, né? Então, já viu como é engraçado, né? Como tem pessoas que se juntam para falar quem é o mais ferrado da história, né? Eu tenho esse problema, e o outro fala, não, você não é nada. Os problemas que você tem não é nada. Você não sabe os meus. É verdade. Faz a conexão, as amizades pelos problemas em comum. Exato! Né? Uma comiseração de problemas, né? Um processo de... uma competição de quem é mais ferrado, de quem tem mais problemas. E o que isso está criando de fato, né? Que isso está criando de fato. Se você está usando a sua voz dessa forma,
que será que isso está criando de fato para você? Porque se você está reverberando isso, o universo não tem ponto de vista por aquilo que você está reverberando, por aquilo que você está botando no planeta. Ele vai dizer, você quer isso? Então eu dou mais disso para você. Exato, se você está dizendo, se você está vibrando isso e falando isso, o universo vai falar, eu tenho suas costas e toma mais disso. Eu te apoio. É um pai sem julgamento mesmo. Tu quer te matar? Vai lá. Tu quer viver? Lá, vai exato. lá. Te ajudo. Não vou te julgar. Eu percebi ao longo do meu processo assim, com as ferramentas de Access, eu percebi que eu tinha amizades, contatos, né, que eram... uma das coisas era exatamente isso. Eu tive uma vez essa consciência. Cara, tava escolhendo as pessoas por... problemas em comum, sabe? Para poder reclamar junto. Quem tinha nunca, também né? Exato. Quem nunca, né? Tinha também vícios em comum. Por exemplo, sabe? Tipo assim, a pessoa, os amigos que bebia, né? Tinha uma dinâmica que me chamou muita atenção, assim, que eu percebi, é que tinha o pessoal que abusava e o que gostava de ser abusado. Então, se juntava, assim, tipo... Eu já tive melhores amigos. Estou falando, claro, de coisa de mais tempo, né? Consegui, ainda bem, trabalhar com isso, inclusive o áudio do abuso, aquele, né, o clearing, uma mega contribuição, mas eu me dei conta, cara, eu tinha melhores amigos, que eram pessoas que estavam sempre, sabe, tentando pegar alguma coisa. Tu ia junto num lugar, dar uma saída, o cara ficava tipo, eu não trouxe minha carteira, não sei o quê, tu não paga pra mim, e nunca, sabe, ficava naquela coisa, e eu considerava, tipo, o melhor amigo, depois eu falei, nossa, mas era sempre um controle, um abuso, né? Então, olha, e aí tem uma pergunta na apostila de Barras, né? Tipo assim, não é necessariamente uma pergunta, mas ele fala, né? Tipo assim, percebe como a energia expande, como vocês se juntam para falar sobre possibilidades, né? Uau. E se formos 1000 pelo planeta, então me parece que tem bem a ver com isso, né? Tipo assim, como seria usar a nossa voz para as possibilidades, né? Ao invés de para os problemas, para os vícios, para se abusar ou ser abusado, né? E tudo mais. Exatamente. Primeiro essa clareza, né? Onde é que eu estou colocando a minha energia, né? Onde é que eu me conecto com as pessoas e eu me junto com as pessoas para falar do quê? Para falar mal das outras pessoas? Para meter a boca em política? Para beber, né? Não que isso seja errado, não tem nada de errado nisso. É só o que isso está criando na sua vida, né? Está funcionando para você isso, né? Se não está funcionando, quais outras possibilidades existem? Porque, de fato, é isso que eu acabei de dizer. Onde a gente está colocando a nossa energia? Vou fechar a janela aqui, Kiki. Tá, fica à vontade. Onde a gente está colocando a nossa energia? Onde a gente está colocando a nossa voz? O universo está trazendo mais daquilo. É onde, de fato, a gente está criando a nossa vida, né? E aí você não consegue mudar isso, você fala, não para de aparecer problemas, as minhas amigas, né, se juntam só para fofocar, só para falar mal das outras pessoas, né? Então, que outra possibilidade existe aqui? Né? Então, e se você pudesse ser um presente de só olhar, né? Assim, ao invés, você nem precisa, ok, se separar dessas pessoas pode ser uma escolha, mas se você só ficasse presente com a forma como essas pessoas que você estava alinhado e concordado, né? Você estava ali reverberando na mesma e criando isso como uma realidade para eles, né? Se você só ficasse presente com aquilo e olhasse, olha que interessante, essas pessoas estão criando a vida delas dessa forma. Elas se alinham e criam isso como realidade para elas. E o que é que eu escolho aqui, né? Que pergunta eu posso fazer aqui para essas pessoas? Que convite, que voz eu posso ter aqui para essas pessoas para criar algo diferente aqui? Porque, assim, vamos falar um pouco sobre essa coisa, né, da fofoca, por exemplo. Quando você se alinha e concorda com isso, e você faz conexões através disso, de fato, o que acontece é que nós ficamos presos no mundo da pessoa que nós estamos falando dela.
a gente pega a nossa energia e fica presa na realidade delas. Né? A gente fica preso na realidade das outras pessoas. E principalmente daquela que nós estamos lá tacando veneno. Né? E de fato, o quanto dessa energia você poderia estar usando para você criar a sua própria vida. Criar a vida que você gostaria de ter, né? Só de não se alinhar e concordar. Né? Então, a gente não precisa, de fato, se separar destas pessoas, né? Porque a gente só inclui coisas na nossa vida. E se a gente pudesse só ter um olhar diferente e isso ser um convite diferente para essas pessoas. O que mais é possível. Não é? Uma perspectiva diferente. Né? O que isso poderia criar, né? O que isso poderia criar. Porque quem nunca, né, foi lá, começou no veneno, né? Começou a falar mal das outras pessoas, o que a outra pessoa está criando, não está criando, tal, não sei o quê. A hora que você, assim, percebe isso, você fez isso agora. Se você olhar daqui 2 horas, você ainda está pensando naquela pessoa. Porque você está preso na realidade daquela pessoa. Né? Você está preso lá. Sim. Pessoal, quem está acompanhando ao vivo aí, o chat é aberto, tá? Vocês podem escrever perguntas, comentar aí enquanto a gente estiver conversando, enquanto eu estiver falando, tá? Eu até vi que teve aqui alguns comentários. Exato. Pode ver? Vou aproveitar. Isso. Fala. Eu ia ler o comentário do... Por favor. Vamos ver aqui, ó. Então o Júnior disse, nossa, eu tinha um super julgamento por querer fazer diferente da minha mãe e me separar. Posso falar sobre isso. E se isso não fosse uma criação, não fosse uma separação, se isso fosse uma escolha de você criar a sua vida de uma forma diferente, né? E isso não é uma desonra, percebe? Isso é uma escolha de criar a sua vida. Que, assim, tá tudo bem. Se você tá criando pelos pontos de vista dos seus pais, e isso está funcionando para você, tá tudo ótimo. Agora a questão é, se não está funcionando, entende? Se isso não está funcionando, e se você pudesse fazer uma escolha de se escolher, né? Porque é isso, né? Assim, e de verdade, eu queria falar isso de novo. Assim, a gente faz isso, é automático a forma como a gente faz isso. E não tem, e se isso não tivesse errado? Né? E se você só tivesse agora uma possibilidade diferente de funcionar e não como você funcionou até agora. Né? O que pode criar para você, para o seu futuro, para a sua vida, para a sua realidade, se você escolher criar aquilo que você gostaria de criar e não aquilo que os seus pais gostariam que você criasse, sem você precisar se separar deles. Né? Você pode dizer, obrigada, mãe, obrigada, pai, por isso, mas eu gostaria de experimentar algo diferente, eu gostaria de fazer uma escolha diferente, gostaria, né, de ir por esse outro caminho. Exato, enquanto tem uma dinâmica de que são épocas diferentes, o mundo funciona diferente, né, de hoje do que da época que eles viveram, né? Eu lembro que tem teve um filme que me marcou muito com isso, que foi O Menino que Descobriu o Vento. É lindo esse filme. Lindo, exato. E tem uma hora que... E aí, resumindo, assim, né, no filme, o pai quer muito que o filho vá para a escola. O pai não teve, né, o estudo e tudo mais, então ele consegue colocar o filho numa escola. E eles têm... É na África, né, tem toda uma questão com a água e tudo mais lá, com a seca. E o menino tem uma ideia de uma possibilidade de usar o vento para trazer a água para as plantações. E ele fica tentando usar algumas coisas do pai ali, a roda da bicicleta e tudo mais, e o pai está insistindo que não, que é loucura e tudo mais, que ele precisa da bicicleta para trabalhar. E tem um momento que o pai fala pro filho assim, por que tu está insistindo tanto nisso? Né? E aí ele diz, porque eu sei uma coisa que você não sabe. Eu fui para a escola, né, e você não foi. Então, eu sei uma coisa que você não sabe. E aquilo trouxe uma dinâmica assim tão interessante, claro que como uma analogia ali, né? Mas tipo, quantas coisas a gente tem acesso hoje na nossa época que talvez, né,
pai ou a mãe não tiveram da mesma forma. É bem diferente a forma que a gente cresceu e viveu, e então isso realmente nós vamos ser diferentes, né? Não é nem que um é certo ou errado, ou que o jeito de um é melhor que do outro, mas é tipo, quando eu tiver meus filhos, eles também vão ser diferentes de mim, vão saber coisas que eu não sei, eu vou ter o meu jeito aqui que eu vivi hoje, né? Então, o que mais é possível, né? Maravilhoso esse exemplo que você deu. E aí, para quem não assistiu o filme, a partir dessa escolha que o menino faz de honrar o saber dele, né? De honrar aquilo que eu sei que é diferente daquilo que você sabe, ele trouxe água para o povoado e mudou a vida daquele povoado, né? Ele trouxe essa possibilidade diferente que não existia para aquele, né? Aquela comunidade, aquele povoado que estava ali. Então, é muito lindo esse filme, porque traz bem essa energia mesmo. Obrigada por trazer isso. Até vou assistir novamente esse filme. E tem... Como eu sou hoje, né? Porque eu assisti já umas 2 vezes, mas como eu era lá atrás. Agora, como eu sou hoje, eu vou receber isso de uma forma diferente. E ele traz bastante das coisas, até que nem estava comentando, do conflito, né? O menino teve que, tipo, bater de frente com o pai de alguma forma, sabe? Tipo, tem vários elementos de que, tipo, não necessariamente é agradar o outro ou falar o que o outro quer ouvir, é realmente ter a disposição de usar a voz para, naquele caso, mudar a realidade, né? Exato. Né? E ele se honrou ali, né, Jefferson? Porque a voz, ela está diretamente ligada aos 5 elementos da intimidade, né? Confiança, gratidão, vulnerabilidade, honra e permissão. Então, ele super se honrou ali e falou, não, eu acredito em mim mesmo. Né? Apesar do pai dizendo, para que você está fazendo isso? Para com isso, menino. Né? Ele falou, não, eu quero tentar, eu quero, né? Eu sei algo diferente aqui. E ainda ficou mundialmente conhecido com isso. Exato, ainda ficou mundialmente conhecido. Ele criou algo novo, né? Que é aquela forma de extrair a água, né? Sim. Olha só, vamos ver aqui os comentários. O que mais tem aí? Mário disse, fica na disputa. Não lembro exatamente o que a gente estava falando quando você comentou isso, Mário. Deve ser a disputa de quem é mais ferrado. Exato. Vou fazer o Guinness. Para quem entrou agora, a gente estava falando lá atrás sobre o quanto a gente faz conexões, né, com outras pessoas nessa realidade, para falar de problemas, né? O quanto eu estou ferrado, quanto, né? Um fala, meu problema é esse, outro fala, você não sabe o meu, você não sabe o tanto de problema que eu tenho. E aí põe a sua lista, e depois a pessoa não sabe por que ela não consegue sair dos problemas, porque se é isso que você está reverberando, o universo não tem ponto de vista sobre a sua criação. Ele vai sempre te suportar na escolha que você está fazendo. Se você está fazendo a escolha de só falar de problemas e fazer competição de quem é mais ferrado, o universo vai falar, tá ótimo, tá aqui mais disso para você. Afinal de contas, o seu ponto de vista cria a sua realidade, né? Então... Ai, o que mais temos aqui de perguntas? Muito obrigada por isso. O quanto estamos conscientes também sobre essas prisões das outras pessoas que às vezes a gente acha que é nosso. Uau! Nossa, quem falou isso? Obrigada. Quem falou? Priscila Alves. Priscila, obrigada, exato. Então, vamos facilitar aqui. Então, todo mundo aqui conhece Axis, né? Posso usar o enunciado aclarador aqui? Pode usar, sim. Posso usar? Eu uso normalmente nas lives e aviso ali o pessoal, explico, volta e meia tem um link, mas igual coloco o link de novo para quem, se caso tem alguém novo, entrou gente nova, né? Já coloco aqui o linkzinho para o pessoal ver. Então, pode usar. O Jefferson está colocando o link do enunciado aclarador que eu vou usar agora. Se você não conhecer, é uma frase de limpeza que limpa qualquer energia de limitação que a gente está escolhendo como uma realidade, tá bom? Então, todas as prisões prismáticas de julgamento que todos nós estamos usando para fazer conexões, para comiseração de problemas, para
fofocar e falar da vida alheia, para fazer competição de quem é mais ferrado. Então, todas as prisões prismáticas de julgamento que a gente tem, com todas as pessoas que a gente se conecta para criar isso de uma forma inconsciente. Vamos agora descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, para impacto. Certo, errado, bom, mal, para impacto, as 9, dos caras, povedes, além. Então, todas as prisões prismáticas de julgamento que vocês todos estão usando, e todas as personalidades, culto de personalidades primárias que vocês estão usando para fazer conexões, se unir, para reverberar, resolver problemas, falar da vida alheia, né? Fazer fofoca, fazer competição de quem está mais ferrado, ou de quem é mais ferrado, e tudo que isso é vezes um Deus de Leão, todas as prisões prismáticas de julgamento, todas as personalidades que vocês usam para criar isso como uma realidade para vocês. Vamos agora descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, para impactos, as 9, dos carotos, povados e além. Tem bastante energia nisso. E tudo que restou de tudo isso. Vamos agora descriar tudo isso. Certo, errado, bom, mal, para impactos, as 9, dos carotos, povados e além. E tá tudo bem se você funcionou assim até agora. Cara, você tem uma escolha diferente, sabe? Se isso que eu tô dizendo para você for... Eu vou ficar super feliz e grata se isso que eu tô dizendo para você for acho que eu tenho uma escolha diferente, não sabia que eu ficar falando sobre isso, o universo vai me trazer mais disso. Então, agora eu tenho uma escolha diferente, posso escolher olhar. Então, se assim, aí você está dizendo, então como é que eu vou precisar me separar, né? Tem uma energia assim, mas se eu parar de fazer isso, eu vou precisar me separar dessas pessoas? Não, se isso não for uma escolha sua, você não precisa se separar dessas pessoas. Só fica presente com aquilo que a pessoa está fazendo, a forma como ela faz conexão, e faz uma pergunta para ela. Sabe, nem precisa ser uma pergunta de Axis, faz uma pergunta, você viu que choveu ontem à noite? Você vai fazendo assim, sabe, se você faz uma pergunta que não ressoa com aquilo que a pessoa tá ali num reverberar de um piloto automático, de que algo que ela não está consciente, a pergunta ela vai e interrompe aquele ciclo que ela está, sendo aquela energia, e cria outra possibilidade, né? Então desvia o rumo da prosa, vamos chamar assim, né? Vai para outra prosa, e daí o que mais é possível, né? Mas pode ser que existem pessoas que, mesmo você fazendo perguntas, elas continue, e se essa não é mais uma escolha sua, quando isso acontece, o que eu faço ok, já fiz perguntas para essa pessoa e ela continua, se você não tem a liberdade para falar com ela sobre isso, ela continua escolhendo isso. Então, se a pessoa está escolhendo isso, o que é que eu escolho? Né? O que eu escolho? Continuar reverberando isso, né? Ou criar novas conexões, né? Quais outras possibilidades existem que você não considerou? Ou ficar presente com aquilo, né? Só da gente estar presente, a nossa presença derrete as limitações daquilo que a pessoa está sendo. Então, sim, tá. Tem até uma pergunta, eu lembrei agora que pergunta eu posso ser ou fazer aqui que vai derreter as limitações dessa pessoa? Né? Que pergunta eu posso ser para essa pessoa? Que pergunta eu posso fazer? Bem... Exato. Legal. Porque assim, quando a pessoa está funcionando nisso, né, ou nos problemas, ou o que quer que seja, esse lugar onde a pessoa ela é um piloto automático, a gente chama isso de um algoritmo, né? Se você não conhece os números, né, do Axis, né, o número 5, ele é um número que vai e interrompe, que a pessoa ela entra nessa vibe, vamos chamar assim, né, que ela fica reverberando isso. E daí, o número 5 poderia ser um número que interrompe isso que a pessoa está sendo, né? E cria uma possibilidade diferente. E a pergunta cumpre exatamente o mesmo papel, de interromper aquilo que
que a pessoa está sem escolha, né? Ela está só ali reverberando aquilo de uma forma Eu sana e inconsciente. lembrei de uma vez que tinha uma pessoa que eu tinha convidado para fazer barras, assim, da família, né, e tal. Eu tinha recém, assim, eu comecei com barras em 2019, em janeiro de 2019, que eu fiz minha primeira classe. Daí eu fiz mais algumas, fiz o fundamento em julho, e aí, vamos dizer assim, era novo ainda, mas já conhecia aquela ferramenta dos techs, né? Dos techs e tudo mais. E aí essa pessoa eu tinha convidado, porque eu estava empolgada, assim, queria mostrar para todo mundo, queria fazer, e todo mundo que passava na frente queria fazer as barras, assim, né? Daí a gente já quer salvar todo mundo. E eu tinha convidado, tinha falado para essa pessoa. E era uma pessoa que tinha essa característica, assim, né? Tipo assim, volta e meia, puxar um problema, reclamação, falar do outro. E a gente estava sentado na área, lá na casa da minha avó, e estava ali assim, eu ouvindo aquilo, eu comecei. Techs, né? Fiz o processo dos techs mentalmente, assim, ficava fazendo. Daqui a pouco ele parou de falar, olhou para mim, vamos fazer as barras? Viu? Foi Criou uma incrível. possibilidade diferente. Olha que legal, né? Eu fazendo o processo mentalmente ali, e de repente a pessoa, tipo, vamos fazer as barras? Porque até aquele momento não tinha nem, tipo assim, não tinha comentado se ia fazer ou não, sabe? Tipo, vamos ver. Não que ela tenha que, né? Só que eu tinha feito o convite já, e daí foi muito interessante que abriu, assim, essa possibilidade. Agora eu lembrei disso, né? Então, o quanto realmente, né, a gente usar as ferramentas na situação mesmo ali, né? Não é só bater de frente com a pessoa, discutir de volta, dizer para a pessoa parar de falar daquilo, mas sobre usar a ferramenta, fazer as perguntas, a gente já pode criar a mágica ali, né? Totalmente. Uhum. Que mais é Como possível. foi, Muito né? legal esse exemplo, porque de fato interrompeu o algoritmo que o outro estava Exato. funcionando, né? Eu não tinha me dado conta disso até esse momento, assim, tipo, no próprio momento eu não tinha entendido, assim, nossa, do nada, né, a pessoa me pediu, não, agora caiu a ficha, olha, foi Agora, a na verdade, você ferramenta. reconheceu, né? Exato, reconheci. Vamos ver aqui. Ó, Mário diz, é difícil se desconectar das pessoas, tem algumas que são especiais. E, bom, o quanto isso tem, né, nessa parte que tu trouxe, não é necessariamente sobre se separar da pessoa, se Isso. desconectar, né? É sobre estar presente com o que está acontecendo ali, qual é a sua escolha e que pergunta pode fazer para a pessoa também. Eu tenho na minha vida pessoas, a minha avó, por exemplo, eu amo ela, adoro ela, passo bastante tempo com ela. Ela é uma assim, que, tipo, volta e meia começa, sabe? A voz. Que vai acabar o mundo. E tu viu ideia agora com o celular, né? Os Reels e as coisas, só as paradas polêmicas já começa a mostrar. E se você entrou no algoritmo de que o mundo vai acabar, vai ter um monte de confirmação de que ele vai acabar mesmo, né? Então. Não, tem uns dias assim que eu preciso, ok, hoje não é um bom dia para estar junto, vou dar um tempinho, amanhã eu falo com ela. É real. Mas não necessariamente precisa me desconectar ou separar dela, né? É umas coisas interessantes, assim. Não, e também, assim, né? O que eu percebo muito, assim, nas pessoas de convívio mesmo, o quanto você mudar é um convite para as outras pessoas mudarem. Sabe? Verdade. Só de você não alimentar isso mais, a pessoa já vai, né? Porque, de verdade, para mim, isso, Jefferson, para mim tem um momento na minha vida que foi assim, cara, meu ouvido não é pinico. Uau! Sabe, eu não Uau! sou um vaso sanitário e meu ouvido não é pinico, de verdade. Então, né, não é leve para mim, né? E aí, só de você não alimentar aquilo, só de você ficar presente com aquilo, não se alinhar e concordar e trazer mais daquilo, você já está mudando aquela energia, né? Porque você e as pessoas são especiais, né? Super, é verdade isso. Então, o quanto você mudar vai ser um convite para essa pessoa mudar também, né? Porque se você não está mais alimentando aquilo, ela vai se conectar com você só daquilo que é um presente dela, né? Daquilo que
que ressoa com você, né? E você está criando uma possibilidade um convite para essa pessoa, né? Ter outras possibilidades, né? Criar de uma forma diferente. Exato, é verdade, né? Se a gente não tem tem um vídeo no YouTube do Dan, tipo assim, você ensina as pessoas a como tratarem você, né? Tipo, algo nesse sentido, o título lá. Total. É muito lindo esse vídeo, eu super recomendo. É muito lindo. Muito legal, né? E realmente, né, com ela ali mesmo, tipo assim, quando entra esses assuntos mais terríveis, assim, não dou tanta corda. Mas aí ela já me manda, daqui a pouco ela acha um mantra lá, ela me manda, sabe, quando aparece. Então, a gente consegue fazer essa manipulação, né? E tipo, receber ali o que a gente está escolhendo, né? Não esperar que o outro mude ou nem tentar salvar o outro, mas realmente fazer o que a gente vai alimentando, pensando, falando é o que vai chegar para nós. E a principal clareza, assim, assim, o universo vai sempre te suportar, né? Suportar no sentido de te apoiar, sempre. Então, ele está te apoiando em tudo aquilo que você reverbera, em tudo aquilo que você põe a sua voz, em tudo aquilo que você põe a sua energia, ele sempre vai trazer mais daquilo. Então, aonde é que você está colocando a sua energia? Aonde é que você está colocando a sua voz? Esse lugar que você está colocando está funcionando para você? Se não está, quais outras possibilidades você tem com isso? Né? Se você gostaria de mudar isso porque não está funcionando, né? Quais outras possibilidades você teria com isso? Como pode melhorar? Como pode ser ainda mais expansiva essa live, essa conversa? Gratidão a todo mundo aí que está comentando, está jorrando comentários aqui e perguntas. Gratidão do também por trazer essas consciências. Vamos lá, ó. Tá aí diz: infelizmente, quando me dou conta que julguei ou algo assim, vou para o julgamento de que sou um erro e fico mal. E se julgar não fosse mais uma possibilidade para você? Para com isso agora! Deu! Tô brincando! Mas é legal essa pergunta aí. Todas as vezes que isso acontecer, faz ponto de vista com você mesma. Tá tudo bem assim, sabe? Essa coisa do julgamento também é uma escolha que a gente faz, né? Então, e se, assim, você já consegue dizer, olha, eu me julgo quando isso acontece, porque eu vou lá, me alinho e concordo com... E se isso fosse... isso. E se isso fosse parte do processo, né? Primeiro você estava imersa lá, falando de fofoca, falando de problema junto com as outras pessoas e nem percebia que estava lá dentro. Vamos combinar que você estava lá na piscina de cocô e nem percebia que estava dentro dela. Agora você já fala, essa pessoa faz isso. Então, é uma outra realidade já. Se a pessoa faz isso, eu não escolho mais isso, mas dou uma escorregadinha, né? A gente dá umas escorregadinhas assim. A gente tá tudo. E se fosse tudo bem escorregar, né? E se escorregar fosse parte do processo, né? Antes você não percebia que você estava lá na piscina de cocô. Agora você já está fora dela e olhando e fala, eu posso cair dela ou não cair nela, né? Eu tenho escolha. Se eu quero entrar na piscina, eu não quero entrar na piscina. Então, você está ali. Tá bom, de vez em quando eu dou umas escorregadas na borda e caio dentro, mas tudo bem, eu já estou sabendo que eu posso sair. Então, e se esse fosse parte do processo, né? Então, e se você nunca mais estivesse errada, mesmo quando você se julgar? Se você não caísse no erro de você, sabe? Então, ok, às vezes que você cair nisso de
de novo, a pessoa falou aquilo e eu me alinhei e concordei com ela e trouxe mais daquela energia. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista interessante, que eu me alinhei e concordei com o que aquela pessoa disse. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista interessante, que eu tenho necessidade de me alinhar e concordar e ficar na piscina de cocô junto com aquela pessoa. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Aí, quando a gente vai fazendo ponto de vista, a gente deixa de estar tão identificado com aquilo, sabe? É como se a gente vai fazendo ponto de vista e aquela energia ela fosse se distanciando da gente, né? Como se fosse saindo de dentro da gente, a gente dentro dela, né? Ela vai se distanciando, 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 até que tem uma hora que ela desaparece. Então, faz interessante ponto de vista com você mesma, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito, na verdade são duas também, que é e se eu não estiver errado? É uma, né? E se eu não estiver errado? E se eu não estiver errado? E se eu não estiver errado? E a outra, o que está certo sobre mim? Exato! Né? Tipo... mais é possível. E se eu não estiver errado? Aí, se isso for parte do processo, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Estamos todos nós aqui aprendendo a sair da piscina de cocô. Então, tá tudo certo, né? E às vezes a gente escorrega mesmo e volta e depois a gente sai e tá tudo bem, né? Então, e se eu não tivesse errado? Exatamente. E que é certo sobre mim, que outras escolhas eu tenho aqui, quais outras possibilidades eu tenho aqui que eu nunca considerei. Como pode melhorar? Já pensou se as escolas fossem assim? Pare de julgar, ao invés de pare de conversar. Exato. Nossa, o que isso poderia criar, né? Olha só. Uau, o que isso poderia criar. As escolas são a maior fonte, né, de fazer, né, os outros alunos de errado, né? De estou fazendo isso errado, você está fazendo errado, você faz isso errado. Sim. Que mais é possível? Ó, tem mais comentários aqui. O que você percebe? Você quer trazer e falando aí, seguindo a energia, continuo lendo, o que vai expandir ou daí depois, né? Vamos ler mais uma ou duas perguntas e daí a gente pode fazer alguma coisa. Vou perceber aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Então, Ana disse que bom dia, atrasadinha, mas cheguei, beleza? Seja bem-vinda. Aí, eu sempre resisti a esse filme, mesmo sempre aparecendo para mim. Gratidão por ter trazido ele. Ó, legal. Legal. Que descobriu o ventre. Sim. Como pode melhorar? Depois Elaine diz, me deu uma super clareza. Em algum momento aí... Que bom, que mais é possível. Gratidão por reconhecer. E aí a Priscila botou aqui, bem expansivo esse comentário dela. Olha só as perguntas que ela colocou, né? Que delícia de encontro. Gratidão. Me veio a pergunta que derreteu tudo aqui. O que se requer para que a minha consciência me guie hoje? E o que se requer para que eu seja os 5 elementos com o meu saber? Veio tanto. Uau, adorei isso, Priscila! Que linda, o que mais é possível? Muito bom mesmo, exato. E se eu pudesse, o que se requer, até eu vou usar, o que se requer para que a minha consciência me guie hoje e o que se requer para que eu seja os 5 elementos da intimidade comigo mesma, né, ao longo do dia. Adorei, muito bom. Legal. Gratidão, como pode ver. Você quer ler algum ali? Pode ser, deixa eu ver se o Júnior está dizendo. Julgar não é mais uma possibilidade. Isso foi incrível. Exato. E se o julgamento, assim, para com isso agora, né? Muitas vezes eu já estive em classe com eles, né? Com o Gary, com o Dan e tal. Principalmente o Dan, ele fala bem claramente isso. Eu estou me julgando. E ele fala, para com isso agora. Para com isso agora, para de se julgar agora. Então, eu fui essa energia aqui com vocês, para com isso agora, exato, é uma escolha mesmo, né? É interessante como é uma energia bem divertida, assim, traz uma alegria quando você fala, aquela hora que você falou, né, agora que você fala assim, para com isso agora, uau! Nunca imaginei que ia ficar feliz ouvindo alguém dizer para eu parar de fazer uma coisa. Olha aí, possibilidades Tudo diferentes. depende
né, de como você está colocando a sua voz, né? A minha intenção em colocar isso foi criar uma possibilidade diferente e sendo a energia que se requeria para vocês mudarem isso. Agora, a energia que poderia ser uma energia de fazer de errado, e não era essa energia, era uma energia de para com essa nhaca agora, né? Mas poderia, vocês são muito errados por estarem fazendo isso. Vem aqui que eu vou dar uma palmada agora, dá uma palmatória aqui que eu vou dar uma palmada em vocês. Criar mais julgamento ainda, né? Ai, ai. Como pode melhorar? Acho que foi, né? E se não tivesse ponto de referência, o que eu escolheria? Então, todos os pontos de referência que vocês têm de como gratidão por isso, acho que foi a Cristina. Então, todos os pontos de referência que vocês têm de como faz conexão com as pessoas, de como se alinha com as pessoas, de como conversar com as pessoas, né? Vocês vão agora descriar tudo isso e todos os 5 grandes que criam isso como uma realidade para vocês, todas as personalidades, todo o culto de personalidade, todas as prisões prismáticas de julgamento e todas as bases que criam isso como uma realidade para vocês. Vocês vão agora descriar tudo isso, por favor? Toda a conexão que vocês fazem com a pessoa até agora. Certo, errado, bom, mal, podem, portos, as 9, cultos, caros, povedes, além, né? E se você pudesse usar a sua voz para mudar a sua realidade, a realidade das pessoas de fato, sabe? E se o que se requer é a escolha de você ter a sua própria voz, né? Porque muitas vezes isso, né, da gente se alinhar e concordar com aquilo que está rolando no mundo das outras pessoas, a gente está sob efeito do que os outros estão criando. Percebe? As pessoas estão criando isso, nós não estamos escolhendo, estamos sendo o efeito daquilo que as pessoas estão escolhendo. Quando você escolhe ter a sua própria voz, quando você escolhe ter a sua própria voz e dizer, muitas vezes o silêncio é a nossa própria voz. Se a gente está presente, né, que foi aquele espaço, se a gente está presente com a realidade das outras pessoas, simplesmente observando e dizendo, que interessante essa criação, eu já estive aí nessa piscina de cocô, não escolho mais estar aí nessa piscina de cocô. O que isso poderia criar? Isso é ter sua voz. É não se alinhar e concordar com aquilo que os outros estão criando. E criar aquilo, né? Eu faço uma escolha diferente e o que é que vai funcionar aqui para mim? O que funciona para mim? Né? Isso é um processo, Jefferson, de você, assim, as pessoas estão escolhendo isso, o que eu escolho? Isso é o processo de ser líder da consciência, que é uma demanda que eles fazem direto para a gente, né? Para os CFs e para todo mundo. Então, o que se requer para que você seja o líder de consciência? E ser líder de consciência é não ficar sob efeito da realidade de ninguém, né? Porque o quanto, quando a gente está se alinhando e concordando com essas tribos, né, que a gente frequenta, a gente está sob efeito dessas tribos. E quem está criando a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa voz, é a gente se alinhando e concordando com aquilo que eles estão escolhendo. Né? Então, o que se requer para que nós não fiquemos sob efeito da realidade de ninguém, que a gente crie a nossa própria realidade, que a gente tenha a nossa própria voz. O que isso poderia criar? E o que seria possível com isso? E tudo que não permita isso, vezes um deusilhão. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Sim. Sete errado, bom, mal, podem, poctos, as 9, com os caros povados. Bases e além. O bases eu dou uma escorregada ainda. A gente vai se adaptando. Estou me adaptando ao novo enunciado. Até tinha acostumado com os povades. Já faz uns 2 anos de povades aí, a gente já tá. Agora eu já me acostumei. Agora o bases, eu dei classe esse final de semana, várias deles foram sem bases. Eu falei, meninas, olha, eu tô aqui. Em todos os enunciados que eu falei sem base, estou incluindo base em todos eles que eu não disse com base, estou incluindo ele agora. Então, todas as bases de realidade que vocês criaram para fazer conexões através de
comiseração de problemas, fofoca, falar mal das outras pessoas, e se alinhar e concordar e ficar sob efeito de outras pessoas. Então, todas as bases que vocês criaram para criar isso como uma realidade para vocês vão agora decidir criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, padem, pactos, as 9, cudos, caroços, povados, bases e além. E o que mais é possível? Uou. Uau, gratidão. Legal. Nossa, sem cérebro aqui. Espaço. E tem todo mundo! A vez que não consegue nem pensar. Como? Tá todo mundo frito e eu tô me divertindo um monte. Como pode melhorar? Donata, esse aqui também é um espaço para os convidados trazerem, né, convidarem para suas criações, suas classes, né, depois do teste, se tiver link ou uma agenda que tu quiser compartilhar em texto ali no grupo, mas fica à vontade nesse momento também para, né, o que você está criando, o que está rolando aí, Obrigada pelo espaço. Escolher com a Donata neste momento, né? Muito bom, obrigada pelo espaço. Então, hoje eu estou começando 21 dias indo além das personalidades com a querida Carol Scheiman, que também vai fazer live aqui para vocês. Então, eu e ela, a gente vai fazer 15 minutos, 21 dias, 15 minutos. O Jefferson já fez uma classe comigo e com a Carol, nós duas juntas, a gente é bem interessante. A gente tem uma sinergia que, assim, isso é criacionamento, gente, é muito legal, assim, quando você tem uma pessoa que, quando a sua energia se junta com a energia de outra pessoa, cria mágica, cria, assim, possibilidades mais grandiosas. Eu e Carol juntas somos isso. E aí a gente vai fazer esses 21 dias de personalidades. Que personalidades, de fato, para mim, mudou a minha realidade de formas, assim... que teve um momento que até estava conversando com a Vivi, né? A Vivi, ela tá aqui no grupo. E tipo, gente, eu não tenho nenhum ponto de referência de quem eu sou. Agora é o meu ser que está lidando com as coisas e eu não sei fazer as coisas, porque só as minhas personalidades faziam as coisas. E agora? Então a gente tem assim, olha, isso eu passei pelo processo, então posso dizer assim, a gente tem milhares de personalidades, se não for milhões de personalidades, assim, né? Que são todos os lugares onde a gente cria um piloto automático, né? A gente decide que a gente não pode lidar com alguma situação. A gente não quer entrar em conflito, a gente não quer falar a nossa verdade, a gente não quer incomodar outra pessoa, a gente não quer um monte de coisa. E aí a gente não quer dizer isso para a pessoa, não quer ter a nossa voz e dizer isso para a pessoa. Daí a gente cria uma personalidade para ser ou falar ou agir da forma como a outra pessoa gostaria que a gente agisse. Só que aquilo não é o nosso ser. E nesses lugares onde a gente funciona com essas personalidades, a gente fica preso funcionando no piloto automático, tá? Então, aqui está o meu convite para esses 21 dias que a gente vai detonar todas elas, todas as personalidades. O link está na minha bio. Eu posso colocar aqui também, eu colo aqui depois. Exato, pode colar aqui. E vocês estão super convidados. Uhum. E tem um clube do livro novo, Lar das Infinitas Possibilidades. Jefferson já fez alguns clubes do livro comigo. Eu amo fazer clube do livro, adoro fazer. Então, nessa quinta-feira, dia 31, eu vou começar esse clube do livro, Lar das Infinitas Possibilidades, do Gary Douglas. Esse livro ele é fenomenal porque ele traz o quanto você está de fato se comprometendo com você mesmo. O quanto de fato você está se comprometendo com a criação da sua vida. Ou você está sob efeito da realidade das outras pessoas, ou você está criando aquilo que as pessoas acham que você deveria criar, né? O quanto você está se incluindo na criação da sua vida. Tá bom? Então, isso começa dia 31. Vocês estão super convidados.
E aí, na outra semana, tem algumas outras classes sobre voz, e que eu não sei a minha agenda de cabeça aqui agora. Você Eu tem colo aqui para o vocês. Linktree, eu acho que ele tem todas ali as opções, Tem, né? o Linktree já exato, tem todas ali. E eu colo aqui para vocês na hora que a gente terminar a live. Tá bem. Uau! Como pode melhorar? Que horas começa hoje os 21 dias? É às 8h. É às 7. 7 da noite. Tá. Nós vamos fazer esse primeiro encontro gratuito. Olha aí. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Então, eu vou colocar aqui o link, tá bom? Para vocês participarem. Hoje, às 19 horas, tem o primeiro encontro gratuito. E vocês estão super convidados para tirar um gostinho disso que eu acabei de dizer sobre personalidades. Legal. E, galera, realmente, ó, eu participei de criação e com a Donata e a Carol juntas, pensa numa potência. o ping-pong de explosão, assim, tipo assim, daí vai a Carol, joga, pau, daí vai pra Donata. É um jogo de tênis, né, Jefferson? Exato, isso. É um jogo de... Uma passa a bola para um e a outra vai dar uma cortada, a outra dá um smash, a outra dá um slice. Exato. E participei também do Clube do Livro com a Donata. Eu tava até lembrando hoje do Clube do Livro do É um Lugar. Nossa. Ai, foi muito mágico, né? Muito foi muito mágico. Esse Clube do Livro foi, uau, lindo. Sim. Eu adoro Clube do Livro, porque tem vezes assim, que tem um livro que eu gostaria de ler de novo, ou ler pela primeira vez, independe disso. E o Clube do Livro, ele gera uma facilidade tão grande, porque é um momento em conjunto ali, né? E aí, no caso, você lê o livro ou lê parte deles, isso facilita, porque às vezes, vamos e viemos, nós temos uns momentinhos assim que a gente tem o livro ali, daí pensa, mas eu vou pegar e vou ler sozinho e dar uma enrolada, né? Mas aí o clube tem um horário marcado, e aí é feita a leitura ao vivo ali, então aquilo facilita muito, além das facilitações das conversas, da troca de ideia, né, do grupo, né, normalmente tem um grupo no WhatsApp ou no Telegram ali que é da galera que está fazendo, então é muito expansivo, assim, em relação, tipo, traz muitos benefícios, muitos presentes no Clube do Livro, assim, eu gosto bastante, eu fiz... É muito mágico, assim, eu adoro, eu amo facilitar Clube do Livro. Se tem uma coisa que eu adoro facilitar é Clube do Livro, porque, assim, cria muito grandioso mesmo, né? Assim, você tá ali lendo aquilo e a outra pessoa tem um ponto de vista sobre isso e você, né? E isso é uma troca tão grandiosa, as perguntas vão tão... cria um espaço tão além, né, de possibilidades, algo que... né, que você não tinha considerado, né? Portas se abrem, realmente Clube do Livro eu adoro, acho muito mágico mesmo. E às vezes outros participantes compartilham coisas que eles acessaram ou atualizaram através do que veio no livro, do que veio nos encontros, e aquilo vira uma inspiração também. Tipo assim, uau, se essa pessoa criou isso, quanto eu também posso criar isso? Sobre criar. Legal. Exatamente. E tem algumas classes de voz que vão acontecer nas próximas semanas. Tem como conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar, que é uma classe sobre vendas. Né? Então, usando as ferramentas de voz certa para vender. Né? Porque as pessoas têm muito ponto de vista sobre vendas, né? Então, e aí esses pontos de vista que você tem sobre vendas que te impede de você vender, se você trabalha com Axis ou não trabalha com Axis, se você vende um produto, então os pontos de vista que você tem sobre vendas é o que te impede de vender de fato, né? E aí o quanto também a gente tenta vender com base naquilo que as outras pessoas fazem. Né? E aí, tudo aquilo que a gente faz, tentando copiar alguém, o jeito que alguém faz, não dá certo, gente. Vou contar para vocês que não funciona muito. A gente trava no processo porque a gente não está se incluindo no processo. Então, quando a gente se inclui no processo, né, e a gente fala com a nossa voz o processo de venda,
muda tudo, mágicas aparecem, né? E realmente cria diferente. Então, mas eu vou colar aqui, gente. Se eu copiar, pelo menos eu posso culpar que foi o jeito do outro que não funcionou. Ah, e você tem uma desculpa, tá ótimo. Não foi você que criou isso, foi o outro que criou para você. Tá certo. E você continua no efeito da realidade do outro, né? Legal. Ó, o pessoal está dizendo, o Mário teve que sair, né? Então, gratidão, Jefferson e Donato, foi muita contribuição, adorei. Gratidão, Mário. Elaine diz, que delícia de encontro, gratidão imensa, Jefferson e Donato, tá? Gratidão. Muito bom. Gratidão a vocês, foi divertidíssimo. Jefferson, super obrigada pelo convite, me diverti um monte e adorei o engajamento de vocês, foi ótimo. Super, super obrigada. O que mais é possível? Tá bem, gratidão você também por ter escolhido estar aqui conosco e quem sabe fazemos mais no futuro, né? Vamos, estou super aberta, super. Legal. Daqui a adorei. pouco eu coloco a gravação aqui no grupo, tá? E aí você compartilha ali o seu link, se quiser colocar uma agenda, ou ver o que funciona melhor para você, coloca ali em texto. Tá bom. Daí a galera já consegue acessar, né? O link e ali ver as informações certinhas de cada criação. Muito bom. Legal. E para o pessoal do grupo, vão ter mais chamadas aí, mais lives aí com outros convidados, tá? Eu vou informando, vou publicando aqui, fiquem de olho. Isso aí. Isso, então. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Um beijo enorme e ótima semana para vocês. Obrigado, igualmente. Então tá. Tchau, tchau. Tchau.